Jurados, vamos lá então, retomando a sessão de julgamento aqui mais uma vez, agora para o interrogatório do acusado. Jane, por favor, pode iniciar a gravação? Agora sim, boa tarde, Antônio, tudo bem? Desculpe, doutor. Boa tarde, tudo bem? Dentro do possível, sim. Nome completo, qual que é? Antônio Umia Dorrio. Antônio, o senhor mora aqui em Curitiba? Sim, senhor. Seu atual endereço? Rua Gutenberg, 120. O bairro qual que é? Batel. Perfeito. A sua profissão? Empresário. O senhor trabalha com o que exatamente? Construção e locação. Certo. Renda mensal aproximada, quanto é que o senhor ofere por mês em média? 16, 17 mil. Ok. O senhor chegou a frequentar a escola? Estou cursando o 3º grau. E em qual curso? Direito. Perfeito. O senhor é casado? Não, senhor. Tem filhos? Sim, senhor. São quantos? 1. Tem que idade? 24. Mora com o senhor? Não, senhor. Tá ótimo. Fora esse processo criminal, Antônio, o senhor tem outros? Não, senhor. Perfeito. O senhor tem conhecimento da acusação? Conversou com seus advogados? Sim, senhor. Então, a partir de agora, Antônio, o senhor não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser, pode ficar em silêncio, isso não vai prejudicá-lo. Mas, por outro lado, esse momento que o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. E se esses fatos que constam aqui forem verdadeiros, o senhor admiti-los, confessá-los, e em caso de condenação, a sua pena pode ser reduzida, pode ser atenuada em função dessa confissão. Tá certo? Sim, senhor. Ok. Alguma dúvida até aqui? Muitas. O senhor não entendeu alguma coisa que eu disse aqui? Parcialmente. O que o senhor não entendeu? Eu não entendi só porque que eu estou aqui sendo acusado por homicídio. Não foi essa a pergunta. Em relação aos esclarecimentos aqui que eu fiz para o senhor, né, expliquei que o senhor pode ficar em silêncio, por exemplo. O senhor entendeu? Sim. Perguntei se o senhor tinha conhecimento da acusação. O senhor disse que sim. Sim, senhor. Conversou com seus advogados. Sim, senhor. Então, a partir de agora, veja, o senhor não é obrigado a responder as perguntas que forem feitas. O senhor tem interesse em respondê-las ou não? Prefere ficar em silêncio? Não, eu quero muito respondê-las. Então, a pergunta que se faz nisso aqui é muito simples. Consta no dia 20 de maio de 2018, por volta das 16h45, 4h45 da tarde, em frente ao apartamento número 42 do condomínio Lake Louise, localizado na rua Elvio Popsil, número 63, bairro Juvevê, aqui em Curitiba, o senhor Antônio teria matado a vítima Douglas Regis Junks. Pelo que consta aqui, segundo descreve o Ministério Público, teria feito isso mediante disparos de arma de fogo. Tem aqui também um segundo fato, que no dia 20 de maio de 2018, logo após a prática desse homicídio, os policiais militares que atenderam a ocorrência teriam localizado também na sua residência uma arma de fogo do tipo pistola, marca Stark, número 32, e aí que consta o número de série com 10 cartuchos, além de outras 14 munições, 38 intactas, 2 acessórios jet loaders, número 38, com capacidade para 6 munições e também um coldre para revólver calibre 38. Então, basicamente, o que consta aqui, Antônio, é uma acusação de homicídio e, num segundo momento, uma acusação de posse irregular de arma de fogo. Esses fatos que constam aqui são verdadeiros, são falsos? Posse de qual arma, meritíssimo? As armas que eu mencionei para o senhor aqui. Eu posso Não, senhor, é uma única arma. Qual arma, meritíssimo? Aqui consta aqui uma arma de fogo, tipo pistola, marca Stark, número 32. Essa arma não era minha, era do meu falecido pai. É uma arma registrada na Polícia Civil. Meu pai faleceu no ano de 2003. E essa arma tinha registro e porte, pertencia ao meu falecido pai, que estava jogada num cofre há 20 anos. Então, essa arma estava efetivamente na sua casa, é isso? Sim, senhor. O senhor possuía ela. A posse estava com o senhor. A posse, se o senhor considerar que está dentro da minha casa, e a minha posse estava jogada dentro de um cofre, depois que meu pai faleceu, acabou ficando lá por esquecimento. Consta aqui que essa arma também tinha 10 cartuchos intactos. Confere? Não tenho a mínima ideia, nunca mexi nela. Além de outras 14 munições, cabendo 38 intactas. Não sei quantas tinha, 38 não sei. 2 acessórios jet loaders. Isso sim. Calibre 38. Sim. E mais um coldre também, para revólver. Sim. Então esses objetos aqui estavam na posse do senhor na sua residência, é isso? Todos eles. Senhor. O senhor tinha autorização para possuir esse material?
Depende do ponto de vista, magistrado. Eu tinha registro da minha arma na Polícia Federal, fui convocado pela Polícia Federal a fazer o registro, fiz o registro dessa arma calibre 38 na Polícia Federal e depois houve uma surpresa do governo que existiria a renovação do registro, coisa que nunca existiu na época dos registros da Polícia Civil. E essa arma ficou lá com esse registro de Polícia Federal, sim. Só para situar aqui, Antônio, veja, o senhor fez referência a uma arma calibre 38. Sim, senhor. Essa arma seria do senhor, é isso? Registrada em seu nome. Sim, senhor. E pelo que o senhor está me dizendo, o senhor tinha um registro vencido dela, é isso? Sim, senhor. Perfeito. Vamos deixar de lado essa arma calibre 38, né, que era do senhor no seu nome, pelo que o senhor está mencionando. Tá bom. O que está se referindo aqui é outra arma, uma pistola calibre 32. E o senhor já mencionou que seria do seu pai. Do meu falecido pai. Tá, ok, que estava na sua residência. O senhor tinha a documentação dela, tinha o registro, Sim, autorização para possuir essa arma em seu nome? Não, no meu nome não. Tá. Com relação aos demais materiais aqui, outras 14 munições calibre 38 intactas, o senhor tinha autorização para possuir essa munição? Não sei lhe responder, é proibido ter munição? É proibido? Opa, então. Se o senhor não tiver Se eu não tiver o quê? autorização, é tanto. É proibido possuir munição? É proibido. De uma arma O registrada? senhor não sabia? Não, senhor, de uma arma registrada? Proibido. O senhor tem que ter autorização para ter essas munições. De uma arma registrada? Sim, o senhor tem a arma, depois tem as munições. Aqui tem outra arma, pistola calibre 32, que o senhor disse não tinha também autorização. Outros Não, acessórios. eu disse para o senhor que estavam vencidos os documentos. Todos os documentos existem, estão no processo, porém vencidos. Então, Tanto da pistola quanto do revólver, excelência. ok. O senhor está me dizendo então que em relação ao fato 2 não há crime porque o senhor tinha autorização, é isso? Com relação a... Ao fato 2 aqui, que é a posse de arma de fogo. O senhor sabe muito bem, né? Não. Antônio, eu vou explicar um negócio para o senhor. Nós tratamos aqui dois fatos, né? O fato número 1 e o fato número 2. O fato número 1 é um homicídio, o senhor sabe do que se trata. O fato número 2 diz respeito à posse de um armamento e munições. O senhor também tem conhecimento. Se o senhor não quiser responder as perguntas que eu falei, não tem problema algum, o senhor fica em silêncio. Agora não se faça desentendido. Tá certo? Meritíssimo. O senhor não tente dissimular uma situação aqui que não existe. Meritíssimo. Tá? Então eu vou repetir a pergunta. Em relação ao fato número 2, né, temos aqui algumas armas e munições. O senhor me disse que tinha sim o registro, tinha a documentação, mas estava vencido, é isso? Sim. Então não haveria crime por conta desse fato, é isso? Eu não sei, eu não sou perito nisso, se é crime ou não é Tá, crime. tá ótimo. Eu passo então para o primeiro fato aqui, que diz que o senhor praticou um homicídio em relação à vítima Douglas Regis Junks. O que aconteceu aqui nesse episódio? O senhor quer que eu descreva os fatos? Sim, é essa a pergunta. De O uma que aconteceu maneira- aqui nesse episódio? Me parece que o senhor está um pouco apressado. Eu estou com bastante calma para lhe responder e para lhe atender prontamente. Por favor, não interprete nenhum tipo de falta de respeito da minha parte para com Vossa Certo, Excelência. então um pouco da minha. Então veja, fiz uma pergunta para o senhor tem interesse em responder? Eu perguntei o que aconteceu nesse episódio. O senhor quer que eu lhe conte o trajeto assim da história do meu... Fique à vontade, veja, temos uma imputação. É Posso sobre esse ficar à fato que vontade? estamos falando, fique à vontade. Muito bem. Eu me mudei para o edifício Lake Louise no final do ano de 2016. Escolhi aquele apartamento por ser um local tranquilo, uma rua tranquila. A mãe da minha ex-namorada morava naquele prédio. Gostei bastante daquele lugar. E comprei um apartamento financiado naquele prédio. Inclusive dei 20% de sinal e financiei 80% do valor do imóvel. Me mudei. Durante os primeiros dias e os primeiros meses, muito tranquilo, tudo certo. Com o tempo passando, Excelência, eu comecei a conviver com um problema de som alto e de barulho. E esse barulho, a origem dele era o apartamento que se situava abaixo do meu. Determinado dia, eu estava ouvindo aquele som, né? E desci, interfonei, eu desci, não me lembro, para conversar com o proprietário desse apartamento.
Eu interfonei para ele até. Ele falou, não, vem cá, vamos conversar. Falei, tá bom, então vamos conversar. Eu desci lá, falei com ele, expliquei a situação para ele. Falei, olha, o som aqui no teu apartamento é um pouco alto. Eu queria te fazer um convite. Vamos deixar no mesmo volume que estava o aparelho e vamos subir comigo no meu apartamento para você ver o barulho que você faz na minha casa. Muito bem. E ele se prontificou e falou, não, eu vou lá sim, então vamos. Subimos, entramos no meu apartamento, ele fechou a porta do apartamento dele, deixou o som no volume mais alto e ele entrou comigo na minha casa, eu fechei a porta e fui com ele na sala e disse para ele, olha, escuta. Tum, 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 tum. Aí, fui com ele no meu quarto, falei, senta aqui na minha cama. Tá escutando, ó? Tum, 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 tum. Porque você não distinguia muito bem que tipo de música era. O som grave é que reverberava, que fazia dum, 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 dum. Depois eu fui entender, quando voltei no apartamento dele, por quê. Mas nós já chegamos lá. Aí ele falou, realmente dá para escutar aqui, realmente é interessante que só se escuta o tum, tum, tum. Tá bom. Então, beleza, você entendeu qual é o problema. E eu peço para você só dar uma maneirada no som, né? Aí ele falou, tá bom. Eu acompanhei ele até a porta do meu apartamento, a porta do meu apartamento aberta ainda, ele chamou o elevador. A hora que ele entrou no elevador e virou para mim assim e disse, olha, eu vou dar uma maneirada, mas não vou parar. Ok? Tudo bem? Fechei a porta, a vida que segue, né? Passa-se mais um intervalo de tempo, sei lá, 2, 3 meses, não me lembro o tempo exato. De novo o problema. Tum, 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 tum. E aí eu já sabia o porquê que acontecia, porque a caixa de som dele estava encostada no pilar da minha sala do meu quarto. Então aquela reverberação do som grave passava pelo pilar e reverberava dentro do meu apartamento. Desci de novo, conversar com ele, passei o interfone, ele falou, vem cá, fui, tudo certo. Tem uma ideia, Douglas? Eu vou te comprar o melhor fone de ouvido do mundo. Me diga a marca, Douglas, por favor. Qualquer uma que você quiser. Aquele do Messi? Não? Do Neymar, então. Qualquer um. Você põe o fone de ouvido, você vai escutar com a qualidade de som muito melhor. Vai ser espetacular. Não. Fala de um jeito meio estranho aquele rapaz. Sei lá. Tá bom. Então, obrigado. Subi para o meu apartamento. Belo dia, ele me toca o interfone e diz assim, Antônio, eu falei com o porteiro, sei que você tem vaga sobrando no prédio. Estacionamento para alugar. Eu falei, tenho. Não, porque sabe o que é? A minha namorada vai vir morar comigo e ela vai precisar uma vaga para colocar o carro dela. Eu falei, tranquilo, é a vaga número tal, só usar. Não, mas quanto é que custa? Ah, sei lá, vê aí, eu cobro da outra linha nossa aí R$150. E como é que eu te pago? Eu falei, como se quiser, cara, depois a gente vê, não tem problema nenhum, vai lá e usa. Tá bom. Aí veio a moça. E aí a coisa deu uma mudada, porque tinha som de tarde, final de semana principalmente. Tudo bem, ele saía, mas daí voltava com a moça. Provavelmente os dois. Aí eu estou entrando num campo de especulação.
provavelmente os dois já embalados por bebida, começavam a discutir muito por ciúmes. Ele tinha muitos ciúmes daquela menina. Você está olhando para fulano, você ficou olhando, eu vi, porque você isso, porque aquilo. E a moça começava a chorar, chorava. E aquilo ali, 2 da manhã, um carnaval. A minha sogra do meu lado não escutava. Minha sogra tomava 3 frontal para ir dormir e podia cair o mundo que ela não ia escutar. E eu estava vivenciando aquele drama, né, ali que o rapaz estava passando. E foi um final de semana, foi 2, foi 3, foi 4, de repente acabou. Não tinha mais confusão, gritaria, bate-boca com a menina e com ele. Passa mais um tempo, ele me liga. Vizinho, esqueci de acertar a garagem com você. Minha mulher foi embora, não vou mais usar, quanto é que eu te devo? Eu digo, você não me deve nada, cara, sinto muito aí, porque tua mulher foi embora e não deu certo o relacionamento de vocês, não precisa nem me pagar. 150 pila? Ficou 30 dias a menina. Tá bom? Então beleza. Aí essa última vez, que aconteceu, a tragédia que aconteceu, foi uma coisa horrível. Eu tinha feito uma viagem para Santa Catarina, voltei no domingo e cheguei na casa da minha namorada, ela estava comigo, deixei ela em casa, tomei um café, fiz um lanchinho na casa dela, mas estava com dor de cabeça. Falei, vou para minha casa porque eu quero descansar, estou com dor de cabeça. Ah, então tá bom, então vá lá e depois a gente fala de noite. Beleza. Aí peguei meu carro, fui até a minha casa, subi, a hora que eu passei pelo 4º andar ali, do elevador já se escutava o barulho que vinha do apartamento do rapaz. Bom, pelo que eu me lembro, eu costumava fazer isso, mas ali eu não tenho certeza. Eu costumava ir no apartamento da minha mãe quando eu voltava de viagem para ver se ela estava bem. Então a senhora de idade, está com 92 anos, por sinal, está internada, provavelmente no seu leito de morte. E até o médico dela me ligou aí hoje, não pude atender. Mas provavelmente fui falar com ela, ver se ela precisava de alguma coisa. E aí, voltei. Quando voltei, entrei no meu apartamento, fechei a porta e me deitei. Quando eu me deitei, tudo. E eu com dor de cabeça, com uma enxaqueca. Aí eu falei, bom, então tá. Peguei o interfone, liguei para o síndico para reclamar para o síndico ver se ele poderia tomar alguma providência pelo interfone. E ninguém atendeu. Liguei o interfone, liguei para o vizinho de baixo. Falei, fulano, por favor, pô, olha a altura que está esse troço, estou estourando de dor de cabeça. Por favor, eu já te fiz de tudo que é tipo de pedido para você parar de fazer isso. Compra o fone de ouvido, faça o que você quiser. E aí veio uma resposta que nunca tinha vindo antes. Veio uma resposta assim, num tom bastante grosso, bastante elevado. Então desça aqui e vamos conversar. E blá, lacrou o interfone. Falei, puta, já estou morrendo de dor de cabeça, né? E fui indo em direção à porta. Eu sou um homem de 53 anos. Dr. Ferrari disse para os senhores aqui que o meu vizinho tinha o aspecto de um viking.
Enfim. Eu tenho arma desde 1991, quando o presidente Fernando Collor de Mello raspou o dinheiro de todos nós brasileiros da conta corrente. Talvez a maioria dos senhores aqui não tenha passado por isso. Acho que o promotor passou, né? Nós ficamos sem dinheiro nenhum, né? Então, começou-se uma época, um momento no Brasil que as pessoas andavam muito com dinheiro em espécie. E na ocasião eu tinha uma empresa que trabalhava com mármore, como esse dos pilares aqui das escadas. E muitos clientes pagavam as contas em dinheiro. Então, eu com 24 anos comprei essa arma, esse revólver calibre 38, que os senhores viram aí, que foi apresentado a todos os senhores. E eu usava essa arma para minha proteção, porque eu ia receber dos clientes que pagavam em dinheiro, e na época também era normal fazer pagamento para os funcionários em obra em espécie. Era uma coisa usual. Então, usei ela com porte da polícia e com registro na polícia legalizada durante muitos anos, sem nunca ter tido absolutamente nenhuma ocorrência. Não era uma novidade para mim aquela arma. Voltando ao dia, quando eu me aproximo da porta, eu digo, esse rapaz me pareceu um pouco agressivo demais. É capaz dele querer me atacar. Voltei, fui até o meu quarto, abri o cofre, um cofre com senha eletrônica, peguei a arma e coloquei a arma na minha cinta, pela parte de trás, bem na linha da minha coluna. Porque o objetivo não era ameaçar ninguém. Coloca uma arma na frente ou vai na mão, você está efetivamente ameaçando alguém. Eu não queria ameaçar ninguém. Eu só fiquei com medo de ser atacado. Repito, por um homem que não sou eu que estou dizendo. O legista disse que parecia um viking. E desci. Quando eu desço, ele já está me esperando, com a porta aberta, com o volume já tinha baixado o volume para poder conversar, porque senão não daria nem para conversar. E eu digo para ele, pô, vizinho, mas eu já te falei, cara, que te compro que é o melhor fone de ouvido do mundo. Não faz isso comigo. Não, por favor. Argumentei com eles. Pô, a gente mora junto, cara. Não... A gente convive no mesmo prédio. Pra que fazer isso? Não tô entendendo qual o sentido. E eu vi, porra, que o cara tava... Não, é porque eu tô no meu direito, é de dia, eu vou escutar a música do jeito que eu quero, no som que eu quero. E a coisa foi num crescente, né? Aquele banho-maria começou a esquentar. E o tom, o volume começou a subir. Provavelmente as pessoas que escutaram começaram a escutar os vizinhos quando o volume subiu mesmo, né? Daí começou uma gritaria, um com o outro, né? Baixa, não abaixa, baixa, não abaixa, baixa, não abaixa. E culminando essa gritaria com o seguinte movimento. Eu estou embaixo do caixilho da porta do apartamento dele, ele está um pouquinho para dentro. Ele dá meia volta, vai no som, põe no volume máximo, volta em direção à porta e me empurra. Quando ele me empurra, ele vê a arma. Posso demonstrar de pé ou os senhores querem só que eu fale? Não, só pode falar, Antônio. Quando ele me empurra com a mão direita dele, ele me projeta lateralmente.
E eu ficando de lado, como fui empurrado, e a arma estava na linha da minha espinha, a arma fica visível para ele. E eu quase que caio. Quando eu estou me recuperando para me levantar, eu vejo que ele vem com a mão dele tentar pegar essa arma. E eu ponho a minha mão por cima da mão dele, e os dois pegam na arma. Mas eu não quero que a arma saia. E ele quer tirar a arma de mim. Como ele quer tirar a arma de mim e eu não quero que a arma saia do meu controle, a resultante dessa força é me puxar para dentro do apartamento. Nesse momento, quando a gente já está uns 2 passos, sei lá, 3 para dentro, ele efetivamente consegue tirar essa arma que passa do lado aqui da minha barriga, certo? Agora realmente fica difícil, Excelência. Eu preciso de mais espaço para mostrar. Fique à vontade. Posso? Pode. Quando essa arma... Só preciso, Antônio, que o senhor fale no microfone, Dani. Quando essa arma empurrar, quando essa arma fica visível e ele tenta pegar, eu seguro a arma para que ela não saia. Eu levei essa arma ali por medo, por uma precaução, não foi para ser usada. Se Deus o livre, ele viesse para cima de mim, talvez eu a usasse para parar um ataque. Mas ela não foi para atacar, ela foi guardada, ela foi aqui atrás. Enfim, quando ele tenta puxar essa arma, ele me empurra para dentro do apartamento e chega uma hora que ele consegue tirar essa arma. Essa arma sai, passa aqui e ele está na minha frente. Nós dois estamos de lado para a porta. Essa arma passa aqui, eu ponho a mão no peito dele aqui e digo larga, 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 BUM! Ele já está aqui, agarrado com a outra mão no meu pescoço, me puxando. Nós já tínhamos entrado numa disputa pela posse dessa arma. E quando eu digo larga, 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 pum! Veja, não é uma sala desse tamanho. É um apartamento que tem uma sala de 20 metros quadrados. Aquilo dá um estampido gigantesco. Eu não escuto mais, eu escuto um apito. Ui! Só que esse tiro pega no meu pulso. Esse tiro pega no meu pulso e atravessa a minha mão. Nesse momento, o meu foco não é mais nem a arma, nem ele. É a artéria que foi rompida aqui, que espirrava sangue a essa altura, em jatos, entendeu? Então eu tentava me afastar dele, da arma, olhando minha mão, ele me puxando e nós fomos caindo. Nesse movimento, essa arma fazia assim, essa de frente, caindo. Pelo que eu vi, mostraram aí, os senhores mostraram, tem mais disparos. Eu não sabia. Eu caí para frente. Ele largou. Ele larga a arma junto. Quando isso acontece, eu fujo dele. Para ele parar de me agredir, eu já tinha levado um tiro. E aí eu fujo dele, saio da situação. Eu não sabia o resultado daquilo, eu não tenho a fotografia, não tenho pesadelo com isso. Eu não vi. Eu não tenho essas imagens que se mostraram, eu não olhei. Não consigo ter um pesadelo com essa cena. Eu nunca vi essa cena. Eu nunca fiz uma visada de tiro. Nunca. Nunca. Muito bem. Me levanto, subo pela escada. Agora posso me sentar? Subo pela escada, vou para o meu apartamento, entro no meu apartamento, guardo a arma, entro no meu apartamento para poder abrir a porta. O doutor Daniel me fez essa pergunta até. Foi tão automático aquilo, foi tanta adrenalina. O pessoal leva tiro em filme, tá andando, né? Mas, como se não doesse nada, como se não fosse nada.
É uma coisa de louco que dói. E eu saí desesperado e ainda muito assustado pelo volume de sangue, porque houve rompimento arterial. E a artéria pulsa. E pulsa forte. Quando eu entrei no meu apartamento, eu enrolei uma toalha de louça, um paninho de louça. Imediatamente ele começou a pingar. Tamanha a quantidade de sangue que vazava. Saí da cozinha, fui até o banheiro, peguei aí uma toalha de banho. A toalha de banho, toalha de respeito. E encostei aqui. Aí, lógico, continuou sangrando, mas tinha muito tecido para absorver, né? Desci para o meu carro, fui para o Hospital do Cajuru. Cheguei no Hospital do Cajuru, disse, fui atacado, levei um tiro. Por favor, vocês têm que tirar essa bala de mim, que isso está doendo demais. O pessoal prontamente abriu a porta, me colocou lá para dentro, só que não me atenderam na hora. Eu digo, mas está doendo demais, me deu com analgésico, vocês têm que tirar a bala, vocês têm que tirar a bala. Aí um médico pegou e quis tirar aquela toalha que estava enrolada. Eu falei, doutor, se o senhor tirar aqui vai espirrar sangue por tudo. Bom, mas o senhor não quer que a gente trate da ferida? Tem que abrir. Eu falei, desculpe, doutor, eu realmente, desculpe. Aí ele abriu e aquilo veio, a sangueira mesmo. Daí ele virou minha mão assim, mostrou para mim. Olha, senhor Antônio, não tem que tirar nada, já saiu pelo outro lado. Eu digo, Jesus. Aí ele fechou de novo com a minha própria toalha, eu fiquei um tempão lá, tocou meu celular. Era minha namorada, na ocasião, que me ligou. A mãe dela morava no mesmo prédio, já ligou para ela foi para lá na hora. E ela me disse, Toninho, todo mundo me chama de Toninho, Toninho, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, olha, eu briguei com o vizinho e levei um tiro. Mas a polícia está aqui. Onde é que você está? A polícia quer saber onde é que você está. Eu falei, eu estou no Hospital do Cajuru. 3 minutos depois, uma viatura da polícia do Hospital do Cajuru. Chegou um policial militar, um senhor de mais idade, um senhor muito educado. E esse senhor disse para mim, seu Antônio, o que houve? Eu falei, houve uma luta, uma briga, e eu levei um tiro, estou aqui. E quantos tiros o senhor disparou, seu Antônio? Eu falei, eu não sei lhe dizer, seu guarda, não sei. Teve mais tiro disparado? Sim, senhor. Foram dados 3 tiros. Essa foi a afirmação dele, né? Hoje eu escutei aqui que foram encontrados 4 projéteis, né? Esse guarda me falou, foram dados 3 tiros. Eu falei, bom, seu guarda, eu levei um. Os outros 2 aí são por sua conta, eu não sei. Bom, então o senhor se acalme e o senhor já vai ser atendido e eu vou ficar aqui com o senhor. Eu falei, tá bom. Passou um tempo, esse mesmo policial voltou, deve ter falado por rádio com alguém, falou, olha, o senhor, essa arma disparou 3 tiros, foram dados 3 tiros, e a pessoa que lutou com o senhor acabou de falecer. Eu falei, meu Deus do céu, isso não é possível que esteja acontecendo comigo, isso aí não é real, não, senhor Antônio. Infelizmente, é real e aconteceu. É difícil isso. É difícil. E, enfim, aí veio uma denúncia do Ministério Público. Eu fui acusado de matar uma pessoa. Eu sempre quis falar com o Ministério Público. Eu não conseguia entender por que eu não podia explicar isso para o Ministério Público. E o Ministério Público, com todo o respeito, doutor Milton, do mundo que tem pelo senhor, já gostei do senhor.
Mas é uma mecânica que o réu não fala. E é produzida uma denúncia, ok? Mas a imprensa pega essa denúncia e publica assim, ó: vizinho mata vizinho por causa de som alto. E o meu nome está lá. E o nome da pessoa que faleceu está lá. Então, o processo criminal, você começa a cumprir pena no primeiro momento da existência da denúncia. A imprensa te rotula, todo mundo, a imprensa quer vender a manchete, ela não dá o detalhe. Isso aí, o resultado é que 2 famílias, não foi só a da pessoa que morreu, 2 famílias foram arrebentadas. A minha também foi. Eu também fui. É muito duro, mas eu fui vítima de uma tentativa de homicídio. E estou aqui rezando para que não me condenem por homicídio. Esses são os fatos. Nada além disso. Estou aqui à sua disposição para qualquer pergunta que o senhor, todos os senhores e senhoras queiram me fazer. Eu sempre quis falar. Na minha audiência de instrução, a promotora não me fez nenhuma pergunta. Nenhuma, doutor Milton. Desculpe o desabafo. Me desculpe, realmente. Por favor, me desculpe. E o senhor, meritíssimo, não pense em momento algum que eu quis ser desrespeitoso com o senhor, porque não fui. Se eu respondi alguma coisa que estava errada, é por ignorância, por desconhecimento jurídico do assunto da sua pergunta. Por favor. Ok, então nós prosseguimos aqui. O senhor disse que houve um desentendimento com o seu vizinho, que no caso aqui é vítima, com o Douglas, porque ele ouvia som em volume elevado. Isso não aconteceu só nesse dia que foi relatado aqui na denúncia, pelo menos segundo o senhor disse, mas também em outros dias, né? Ao todo esse problema envolvendo som alto, ele ocorreu quantas vezes? O senhor consegue precisar? Dezenas. Dezenas. Tá. Há quanto tempo que o senhor morava naquele prédio, no apartamento? 1 ano e 8 meses, aproximadamente. Tá. E o Douglas, o senhor sabe dizer? Não. Tá. De toda maneira, o senhor consegue indicar ainda que aproximadamente quanto tempo que já durava esse problema com o som alto? Perto de uns 8 meses. O Douglas, ele morava sozinho e a certa altura o senhor mencionou que veio morar uma namorada com ele, né? Tanto é que ele alugou daí a vaga de garagem do senhor, é isso? Perfeitamente. Aí ela permaneceu cerca de 30 dias, como o senhor já disse, depois foi embora e ele voltou a residir sozinho, é isso? Sim, senhor. Quantas vezes ao todo que o senhor chegou a conversar com ele a respeito de som alto? 3 vezes, pelo que eu me lembro, no mínimo. E fora essas 3 vezes que o senhor conversou a respeito do som alto, o senhor conversou com ele mais uma oportunidade que foi por ocasião da locação da vaga de garagem, é isso? Sim, senhor. E alguma outra oportunidade o senhor chegou a conversar com ele, qualquer outro tipo de assunto? Ou o senhor não tinha qualquer relação com ele? Não tinha. Talvez cruzar no elevador e dar um boa tarde ou um boa noite. E aí, no dia do episódio aqui relatado na acusação, na denúncia, que foi no dia 20 de maio de 2018, por volta das 16h45, o senhor mencionou que conversou com ele pelo telefone ou pelo interfone? Interfone. E aí ele disse, então, que não ia desligar o som, é isso? Que se fosse o caso, o senhor podia ir até a casa dele? Não, ele disse que ele queria que eu descesse lá para conversar com ele para resolver esse assunto do som. Resolver de que maneira? Bom, não sei. O senhor interpretou isso de que forma? Eu já tinha feito isso 2 vezes anteriormente. Mas dessa vez o tom foi mais agressivo. Por isso eu fiquei com medo. Mas ficou com medo do que exatamente? O que o senhor imaginava que pudesse acontecer? Eu fiquei com medo de ser agredido por um viking, porque eu não sei brigar. Eu nunca briguei na minha vida. O Douglas chegou aí até a casa do senhor nesse dia? Não, ele sempre me pedia para descer.
Ele foi na minha casa na primeira vez, quando ele constatou que realmente existia o problema e ele próprio falou, realmente, dá para escutar bem aqui, viu? Tá, ok. O senhor disse agora que ele interfonou, na conversa do interfone houve uma conversa em tom agressivo, segundo o senhor interpretou, a maneira como ele conversou com o senhor. A última, sim. Aí ele disse também em tom agressivo que, se fosse o caso, o senhor que descesse até o apartamento dele para resolver essa pendência. Ele disse em tom agressivo que eu descesse até o apartamento para a gente conversar novamente sobre esse problema, como eu já tinha feito todas as outras vezes. Tá. Só que dessa vez o tom foi diferente. Ok, o senhor mencionou também que o Douglas poderia ser considerado, vamos dizer assim, uma espécie de viking, porque tinha uma compleição física maior que a do senhor, é isso? Não, senhor. Quem afirmou isso foi o Dr. Ferrari, o médico legista do IML. Tá, tudo bem, mas ainda que a denominação não seja essa, o senhor reconsiderava ele como uma pessoa maior que o senhor? Tinha uma compleição física maior, mais forte? Sim. Uhum. Eu sou um senhor de 53 anos. Tá, entendi. E o senhor passou a temer, então, que podia ser agredido fisicamente por ele? Sem dúvida. Tá, diante de tudo isso, né, o senhor conversou por interfone, ele falou em tom agressivo com o senhor. Ele disse para o senhor ir até a casa dele. O senhor mencionou que era uma pessoa mais forte que o senhor se considera um senhor de 52 anos. Disse também que haveria a possibilidade dele agredir fisicamente o senhor. E por fim o senhor concluiu que ficou com medo disso tudo. Sim, senhor. Por qual razão que o senhor saiu da sua casa e foi até o apartamento dele, então? Para tentar demovê-lo desse tipo de atitude, para conversar com ele como fiz todas as vezes. Tá, e nessa conversa o senhor mencionou que foi armado. Sim, senhor. Tá, qual que era o intuito do senhor tentar demover alguém, né, numa investida agressiva utilizando uma arma? O objetivo do senhor era conversar, acalmar os ânimos? Qual que é a razão da arma? Mera precaução. Eu estava com medo de ser agredido. Se a arma... Bom, o senhor pergunte, por favor, eu lhe respondo. Por favor, pode responder. Fique à vontade. Já lhe respondi. Aí o senhor, então, foi até a casa dele. O seu apartamento, perdão, era em que andar? Quinto. E o dele no quarto, é isso? Sim, senhor. Tá, e era um apartamento imediatamente embaixo mesmo, é isso? Na planta? Sim. Tá, então o senhor pegou as escadas, o elevador, é isso? Para até a casa dele? Até o apartamento dele? Eu acho que foi pelas escadas, sim, senhor. Inclusive, o barulho que a Letícia aqui declarou que ela escutou de eu bater na porta, foram o barulho das portas corta-fogo. Quando elas fecham, elas têm uma mola e elas batem, plam, plam, sozinhas. A porta do Douglas estava aberta. A porta da casa dele, é isso? Sim, ele estava me esperando, ele me pediu para descer e estava me esperando. Tá, mas o senhor disse para ele que desceria ou não? Sim. Falou, então me espere que eu tô indo aí? Não. Disse, tá bom, vou descer. Tá, ok. Ele aguardava em que local da casa, do apartamento? Já na porta? 1 metro para dentro da porta, mais ou menos. 1,5 metro para dentro da porta. O que o senhor falou para ele, né? Já lhe disse. O quê? Disse que comecei a conversar e argumentar com ele, pedi para ele... Mas qual que foi o teor da conversa? O que exatamente o senhor disse para ele? Douglas, por favor, você poderia abaixar o som? A gente já conversou sobre isso. Eu quero descansar, não consigo. Você já foi na minha casa, eu já te ofereci o fone de ouvido. Eu disse para você que compro o melhor fone de ouvido do mundo para você. Não faça isso. Por favor, me ajude. Você é meu vizinho, a gente mora no mesmo prédio. A gente precisa conviver bem, cara. Não faz mais assim. E aí a coisa do lado de lá foi acelerando. E foi acelerando. E aí da cá foi acelerando. E começou um bate-boca mais alto. Toda essa discussão, esse bate-boca, como o senhor mesmo disse, durou aproximadamente quanto tempo? O senhor tem ideia? Uns 2, 3 minutos, talvez. Aí a partir disso, ele investiu agressivamente com o senhor, não? Fisicamente? Sim, senhor. Ele, no final da discussão da gritaria, ele deu meia volta, voltou para dentro do apartamento, pôs o volume no último, já lhe falei,
veio para cima de mim que nem um leão louco, desesperado, me deu um empurrão e tentou pegar minha arma. Eu não queria que a arma saísse. Tentei segurar de todo que é jeito a arma guardada, mas ela saiu. E fiz a narrativa aqui do que aconteceu. Tá. Antônio, veja, o senhor desceu de posse de uma arma na cintura, nas costas, né, que o senhor disse, é isso? Perfeitamente. Tá. Para conversar e tentar demovê-lo numa investida agressiva, né? Ou, em outras palavras, aqui o senhor pretendia conversar para acalmar os ânimos e ficar tudo bem, é isso? Como sempre. Uhum. E fez isso de posse dessa arma nas costas. Aí o senhor disse agora também que não queria utilizar essa arma. Se o senhor não queria utilizar a arma, por qual razão que o senhor levou a arma? Se o senhor já de antemão sabia que não queria utilizar? Doutor, essa é uma pergunta, respeitosamente, vou lhe responder, assim, não me leve a mal, viu? Mas eu saí a minha vida inteira com aquela arma, naquela época que só se transitava com dinheiro e nunca tive intenção de usar. Eu saía por proteção, eu saía por precaução e eu a usei centenas de vezes na época do plano Collor, quando só se recebia e se pagava em dinheiro. Então, para mim, sair com uma arma não é sinônimo absolutamente nenhum de praticar nenhuma intenção. Certo. Quando o senhor se refere ao plano Collor, como o senhor mesmo disse, o presidente Collor, década de 90, né? Início da década de 90. Quando Collor, comprei a arma. Salvo engano, ele sofreu impeachment em 92, é isso? Não me recordo se foi 92, mas penso que sim. 92, né? Esses fatos aconteceram em 2018. Sim, senhor. Durante todo esse período eu tive o porte e o registro dessa arma. Então, legalizada. Tá, de lá para cá, de 92 a 2018, aí quase 30 anos, é isso? 91. 91, quase 30 anos, é isso, né? Sim, senhor. Durante todo esse período, o senhor tinha o registro e tinha autorização para porte? Ou, de maneira mais específica, nessa época, aqui em 2018, o senhor tinha autorização para portar essa arma? Não, senhor. Eu tinha registro e porte dessa arma emitido pelo Estado do Paraná até quando mudou a lei. Foi em 2003. Me parece que sim. Isso? Me parece que sim. Aí, essa arma foi registrada na Polícia Federal. O discurso do governo era o seguinte: pegue tua arma com registro da Polícia Civil, leve na Polícia Federal e faça um registro na Polícia Federal. Nunca ninguém falou em renovação. Nunca. Mas, objetivamente... Depois veio a renovação. O senhor já disse que tem uma dificuldade, ou melhor que não é dificuldade, o senhor disse que não tem conhecimento jurídico e até se desculpou aqui por um mal-entendido quando fez as primeiras respostas às perguntas que eu formulei. Então, para evitar uma discussão de ordem jurídica, aqui o senhor tinha autorização para portar essa arma? Veja, nós temos aqui uma hipótese de posse, de registro e de porte. Ou seja, o senhor tinha autorização do Estado para colocar essa arma na cintura e circular em via pública, por exemplo? Para tirar fora da sua casa? Não. Tá, nessa época o senhor fazia isso? Não fazia. Quando não tinha autorização, não. Veja, desde 2003 o senhor disse que alterou a lei, então desde 2003, pelo que o senhor está dizendo, já não tinha mais, né? Lógico que não. 2018 aí foram 15 anos, né? Nesse período de 15 anos, o senhor circulava, andava com essa arma na cintura? Não, senhor. Levava para outro local que não fosse na sua casa? Não, senhor. Tá, perfeito. Inclusive, em 2018, não levei para nenhum local que não fosse minha casa. Eu estava na área comum da minha casa. Tá, então veja, nessa época aqui o senhor, nesse dia, nesse horário, o senhor saiu do seu apartamento, né? E foi até o apartamento da vítima. Aí o senhor disse que andar com a arma não significava uma intenção de utilizá-la, porque o senhor sempre andou armado. O senhor compreende qual que é a incongruência? Não. O senhor disse que não andava com ela armada. Não compreendo. Vejo que o senhor quer fazer uma relação de uma coisa com outra, mas ela não existe. Não, eu não quero fazer relação, eu faço a pergunta. O senhor pode responder ou não, fique à vontade. Sim. Eu usei, quem quando vai fazer tinha uma autorização relação, legal Antônio, para utilizá-la, a utilizei. Só para deixar bem claro aqui, o interrogatório, de resto daqui a instrução, não se presta a promover eventual bate-boca, desentendimento das pessoas que estão aqui conversando, dialogando. De maneira alguma. Então, de forma alguma, eu vou promover esse tipo de situação aqui nos interrogatórios que eu presido. Muito menos eu. Quem vai fazer alguma relação de causa e efeito, se é certo, se é errado, se é razoável ou não, é o jurado. Sim. Então, eu faço as perguntas, o senhor faz as respostas. Lhe explico detalhadamente para não haver sombra de dúvida. Durante o período que eu podia usar essa arma e que tinha registro e porte,
eu a utilizei com registro e porte. Em 2003, ela estava registrada e ficou guardada dentro do cofre. Ah, perfeito. E aí, nesse dia o senhor colocou ela nas costas, na E cintura, nesse foi até dia, a casa por dele. precaução, Uhum. por medo de morrer, eu coloquei essa arma nas minhas costas. Tá, prosseguindo aqui então, Antônio. Desculpe realmente, meritíssimo, o tom, mas eu sofri muito com isso aí, viu? Muito. Ok. Antônio, o senhor não falou isso expressamente, né? Até a gente já vai conversar, chegar num outro ponto aqui da sua narrativa, mas um pouco antes o senhor não chegou aqui a utilizar a palavra que o senhor agiu em defesa ou em legítima defesa, né? Mas pela sua narrativa, quando o senhor diz que a vítima, né, partiu para cima do senhor de maneira agressiva e tentou retirar a sua arma e por essa razão então houve o disparo, né? O senhor quer dizer o quê? Que agiu em legítima defesa? É isso? Que no caso, vamos dizer assim, quem estava errado era ele, não o senhor? Meritíssimo, eu quero lhe dizer o que eu disse. Eu sofri uma tentativa de homicídio. O primeiro disparo foi no meu braço. O meu foco foi no meu braço e na artéria que sangrava. O que aconteceu depois disso foram tiros a esmo, que me disseram no hospital o que aconteceu. Porque eu não vi nem o resultado e nem os produzi. Tá. Se o senhor não tivesse então efetuado esse disparo, o senhor teria morrido, é isso? Não sei. Não sabe dizer. Que disparo eu efetuei? Não sei, o senhor acabou de dizer que houve o primeiro disparo. Ocorreram disparos, eu não sei. O senhor disse que fui eu que efetuei? Eu não Quem sei. efetuou então? Provavelmente esses disparos, meritíssimo, ocorreram durante a disputa da posse da arma, sem a intenção e sem a mira de nenhum dos dois. Tá. E quem é que puxou o gatilho? Acabei de lhe responder isso. O senhor não sabe dizer quem puxou o Mas gatilho? acabei de lhe dizer que não é simples assim. Nós dois vamos disputar uma arma, e eu puxo para cá, e o senhor puxa para lá, e eu puxo para cá, e o senhor puxa para lá. Que dedo que empurra o gatilho, como é que faz? Isso aí não é um par ou ímpar? Para deflagrar a arma dessa natureza, tem que apertar o gatilho, certo? Então, nessa discussão, nessa briga que o senhor teve com ele, os dois estavam com o dedo no gatilho? Os dois estavam na empunhadura. Agora, qual dedo estava por cima do outro, não sei, porque a arma estava por trás. Tá. E esse primeiro Talvez disparo... nem ele tenha tentado puxar o gatilho, nem eu. Só o fato de puxar para obter a posse da arma, para tirar do outro, pode ocasionar o disparo. Ok, e esse primeiro disparo o senhor disse que acertou no seu braço, melhor na sua mão, aqui é isso? Isso é 100% fático. Tá. E esse disparo atravessou o seu braço? Atravessou. O senhor sabe dizer para onde que foi esse projétil? Sei pelo processo. Foi para onde? O processo me diz que foi pro peito dele. Tá certo. O processo, hein? Tá. O senhor não se recorda no momento, mas lendo o processo, então seria isso, é isso? Excelência, eu não vi. Tá, perfeito. Eu não vi que tinha atravessado a minha mão, lembra do hospital? Que o médico falou, seu Antônio, não precisa tirar a bala. Ela atravessou. Tá. Quantos mais disparos foram efetuados? Já lhe respondi também. Não sabe dizer? Sim, senhor. Tá. A vítima, fora o disparo que o senhor já mencionou, que acertou o peito, que foi o mesmo disparo que atravessou a sua mão, foi a sua mão ou o seu braço? Em que local que foi? O senhor pode mostrar? Quer que eu mostre para o senhor? Não, pode mostrar, os jurados têm que ver, não tem problema. Ela entrou aqui, cruzou a mão por dentro e saiu aqui. Ah, então foi na mão, já pode falar que foi na mão, é isso? Sim, é o meu apoio no peito do meu contendor e eu tentando afastar ele e tirar a arma longe dele e ele longe de mim. O resultado disso é o disparo, porque essa mão estava querendo afastar ele de mim e tirar a arma dele. Ok. Fora esse primeiro disparo que acertou então a sua mão, outros foram efetuados? Doutor, é a terceira vez que o senhor me pergunta isso. Veja, Não, Antônio, por favor. Não, por favor, Diogo, só um pouquinho, vamos delimitar as coisas aqui. Sim, senhor. Estamos aqui no tribunal do júri, eu sou um juiz de direito, o senhor é acusado. Sim. Eu faço as perguntas, eu já disse para o senhor. O senhor pode ficar em silêncio. Agora, me desrespeitar, afrontar, ser arrogante aqui não. Tá certo? Mas... Então, vamos deixar bem delimitada dessa maneira. Ok? Eu faço as perguntas, repito. Se o senhor não quiser responder, não tem problema. Excelência.
Uma questão de ordem, muito brevemente, de uma orientação, inclusive, ao acusado, ao réu e ao Toninho Antônio, que aqui está sendo julgado hoje. A orientação da defesa ao senhor Antônio é que, quando entender que já respondeu a pergunta do magistrado, é informá-lo que já está respondido de maneira tranquila, de maneira muito breve, dar-se por satisfeito com esta resposta. Só isso. Obrigado. Tá, ok. Outros disparos atingiram a vítima. O senhor tem conhecimento disso? Pelo processo, sim. E o senhor não sabe informar quem é que efetuou esses disparos? Não, senhor. O senhor tomou conhecimento também pelo processo, até porque acompanhou aqui a instrução, que o perito Edmar Cunico foi aqui ouvido, e também o médico legista, o doutor Carlos Eduardo Ferrari. Sim, né? senhor. Eles disseram, especificamente aqui, o perito Edmar Cunico, ele pode afirmar que o primeiro disparo foi efetuado no peito e que há uma proximidade, enquanto os demais não. Né? Ou seja, ele afirma aqui que os demais disparos que foram verificados não foram efetuados aqui a curta distância. Sim, senhor. O senhor tem alguma colocação a fazer a respeito disso, tendo em conta que o senhor disse que quando estava em contenda ali, brigando, discutindo com a vítima, né, o senhor já explicou também que estava segurando a arma, tentando empurrá-lo, né, um próximo do outro. Sim. Quase abraçados, vamos dizer assim, né? Sim, só que a arma, excelência, no primeiro tiro, o tiro que pegou na minha mão, provavelmente pegou no peito dele, essa luta não para nesse momento. Essa luta, ela continua, ela demora uns 4 segundos entre início de embolação e término. E os tiros, eu me lembro que a arma estava sempre eu querendo tirar ela para longe, pro lado aqui, entendeu? Sempre quis afastar essa arma para cá e o contendor pro outro lado. Então, a possibilidade dessa distância aqui ter acontecido um tiro existe, porque o movimento é esse aqui. E a arma, assim, ó, para um lado e para o outro. Podia estar perfeitamente ter acertado em mim. Esse embate que o senhor relata aconteceu exatamente onde? Em que local? Foi no corredor do prédio? Foi dentro da casa da vítima? Eu estava embaixo do caixilho da porta. Quando eu levei o empurrão, ele tenta pôr a mão na arma e eu também. Como eu não deixo a arma sair, ele me puxa para dentro. A resultante dessa força é a arma não sair e nós dois entrarmos dentro do apartamento dele porque ele me puxa. E por fim, em relação ao homicídio, o senhor compareceu armado na casa da vítima, haveria motivo para ela entender que o senhor ia tomar outra medida que não fosse utilizar essa arma contra ela? Ou o senhor anunciou que estava armado? Não. Foi ele que percebeu que o senhor estava? Porque me agrediu, me empurrou, viu a arma e depois eu soube pelo processo. Aí eu comecei a entender certas coisas também. Por que ele estava tão violento? Por qual razão? Pelo que eu soube, ele estava com 14 decigramas de álcool por litro no sangue. E pelo entendimento aí dos médicos legistas, isso aí pode provocar certas reações agressivas em pessoas que têm tendências agressivas. Ok. O registro que o senhor mencionou que tinha em relação à segunda arma, não a arma que foi utilizada na morte da vítima, em relação à pistola, né? Sim. E as demais munições, o senhor juntou ela ao processo? O registro da pistola do meu pai, pelo que... Aí, o doutor Adriano, está juntado no processo? Está juntado. O senhor pode indicar, doutor? Tem um movimento fácil?
Mas enquanto o doutor Adriano verifica, se puder me auxiliar aqui, doutor, eu agradeço. Esse registro é em nome do pai do senhor, né? Não o nome do senhor. No nome do meu pai, só que ele morreu. Aí o senhor não adotou providência necessária para regularizar essa arma. Ou, se fosse o caso, para colocar no seu nome, ou então para passar a terceiros, ou entregar à polícia. Essa arma, doutor, ficou jogada no fundo de um cofre esquecida. Essa arma nem sei se funciona. Tá ótimo. Minha parte, por enquanto, é só o Ministério Público. Meritíssimo, por favor, me desculpe se em algum momento eu me excedi, mas entenda, por favor, eu estou realmente bem nervoso. Eu entendo, Antônio. Eu faço isso aqui todos os Realmente, dias. me desculpe. Certo? Não há problema algum. Eu faço isso aqui todos os dias, né? Só que temos que, às vezes, pegar e pontuar algumas coisas para que o julgamento não saia fora dos trilhos. É só isso. O senhor tem toda a razão. Reitero o meu pedido, mas é em função dessa ansiedade que eu vivo há 3 anos aguardando esse dia, doutor. Só por isso, me desculpe realmente. Não há problema, Antônio. Eu vou desconsiderar aqui que no início o senhor falou que estava muito tranquilo, então percebo que o senhor também faltou com a verdade no início. Mas ok, doutor João Milton, o senhor tem a palavra, fica à vontade. Desculpa, eu não entendi o que o senhor falou por último. Doutor João Milton, o senhor tem a palavra, por favor. Bom, boa tarde, senhor Antônio. Boa tarde, doutor. O senhor mudou para o prédio quando? Doutor Milton, acho que no final de 2016. Final de 2016. Senhor? Esse fato aconteceu em 2018. Sim, senhor. Maio. Maio 20. de 2018. Quando o senhor se mudou para esse prédio, o senhor comprou de alguém. Sim, senhor. O senhor adquiriu. Quando o senhor mudou para lá, o senhor Douglas já morava lá? Ele já residia lá? Não sei. Não sei. O senhor procurou se informar com a vendedora, com os moradores, se o prédio era tranquilo, se era um bom ambiente? Eu achei tranquilo, gostei. Eu comprei porque minha sogra ali na ocasião tinha um apartamento ali. A sogra do senhor tinha apartamento ali antes? Eu me dava muito bem com ela, gostava muito Mas ela dela. tinha um apartamento antes ali, já morava lá. Ela já morava ali. Foi ela que me indicou. O senhor frequentava lá então, ou não? Esporadicamente, sim. E a sogra do senhor, ela falou, esse apartamento aqui é uma balbúrdia, esse prédio. Ex-sogra. Essa é a sogra. A minha ex-sogra é muito curiosa pelo seguinte, doutor, para o senhor ter uma ideia, ela deixava a chave do apartamento dela comigo, quando eu ia vir a diarista, porque a diarista podia botar a porta abaixo, tocar a campainha que ela não acordava. Então a diarista tocava a minha campainha e eu ia abrir a porta mas para ela. independente, ela não dormiu o dia todo. Ela não falou que tinha problemas no prédio de barulho. Não. Ela nunca reclamou isso para o senhor. Não, senhor. Certo. O senhor Arthur, o síndico do prédio, Sim, o senhor, quando o senhor mudou para lá, o senhor já conheceu ele? Não. Mas o senhor chegou a conhecê-lo, ele era síndico. Não sei, acho que não era. Era um síndico Tinha contratado, né? contratado, depois ele virou síndico. Depois ele virou síndico e eu conselheiro. Na mesma reunião. Certo, então vocês se conheciam? Sim. Certo, a senhora Letícia, o senhor conhecia ela? A Letícia de cruzar no elevador. Certo. A Milagros e a Diana, o senhor conhecia ela? Uma delas alugava uma vaga de garagem. Uma minha. alugava a vaga do senhor. Mas de conversar por WhatsApp e bom dia cordial, boa tarde cordial. Certo. Alguma dessas pessoas aqui tinha algum desentendimento, algum problema com o senhor, ou o senhor com alguma dessas pessoas? Não. Nunca. Elas teriam algum motivo para não gostar do senhor? O síndico teria. Por quê? É um sentimento que eu tenho. Se o senhor me permitir, Não, eu permita. expresso ele Sim, para o claro. senhor. O síndico, talvez inconscientemente, tenha um sentido de culpa em tudo isso que aconteceu. Porque pelo que eu ouvi ele falar aqui, ele transfere e me transforma num reclamão, entendeu? E não é assim que funcionava. Não, Eu sinto uma certa transferência
e de responsabilidade talvez até involuntária, Excelência. Sim, eu vou chegar ali nessa relação a respeito disso, porque o senhor ouviu aqui ele dizendo que o senhor teria procurado ele em certo momento para relatar essa situação desse barulho. Sim, senhor. E ele falou para o senhor registrar isso no livro lá. Mas, independente dele ter falado ou não, suponhamos que ele não Ninguém tenha... vai registrar nada, né? Pois é. Mas Você fala com a pessoa, eu falo com Vossa Excelência, ele conta uma coisa, ele peça uma coisa, ou o senhor a mim, e a gente vai lá e corre atrás e ajuda um ou outro, né? Mais ou menos, porque, por exemplo, a gente mora em condomínio, meu condomínio tem que registrar. Sim, tá. O que acontece? Então, em algum momento o senhor chegou a pegar um livro lá, pedir o livro para fazer esse registro formal desse... Doutor, deixa eu lhe falar, eu nem sabia onde estava esse livro, se existia ou não existia, eu falei com o síndico. Não, mas o senhor foi conselheiro do prédio, então você sabia que tinha um regimento, que Não, não sabia nada. Mas como é que o senhor foi conselheiro? Eu fui conselheiro logo depois dessa encrenca toda. Certo. Inclusive o senhor Arthur sempre ficou de me consultar para fazer obra no prédio e nunca me consultou. Em alguma vez o senhor disse que já tinha esse problema, era recorrente desse som lá, desse barulho, desse vizinho. Sim. O senhor é uma pessoa bem relacionada em Curitiba, de uma família tradicional. Não, eu não sou de família Não, tradicional. tradicional que eu falo assim, de família tradicional que eu quero dizer... Muito pelo contrário. Mas o senhor tem bons amigos aqui. O senhor tem amigos na cidade. O senhor frequenta o Graciosa? Sim. O senhor tem amigos que frequentam o Graciosa? Eu tenho amigos que frequentam Sim. muitos lugares. O senhor vai entender a minha pergunta. Sim. Eu não estou falando isso, não é nenhum demérito. Muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é o seguinte, se eu tenho algum problema, por exemplo, saúde, um problema com o vizinho, um problema de trânsito e tal, eu vou contar e perguntar para alguém o que fazer. Nenhum amigo do senhor, nenhuma pessoa falou assim, poxa, chame a polícia, registre, faça um boletim de ocorrência. Eu não comentei isso com ninguém, comentei com o síndico só. É verdade, ele fala. Pois é, mas o senhor nunca pensou em fazer um boletim de ocorrência, em chamar alguém lá para... Mas quando que eu, um homem de 49 anos de idade, que nunca teve problema nenhum com advogado na minha vida, vou pensar em boletim de ocorrência, polícia, isso não faz parte da minha vida, doutor. Não faz parte da minha vida, não faz parte da sua. Mas para mim é uma coisa alheia, estranha. Eu não faço boletim de ocorrência, eu não ligo para a polícia, não é meu... O senhor não entende? Entendo. Eu falo de coração isso, hein? O que para o senhor é uma coisa perfeitamente normal, para mim não é normal. Nesse sentido, só lhe digo. Mas é normal botar uma arma na cintura e conversar com o vizinho? Sim, senhor. Sim. Se o senhor sentir risco de perigo de vida, eu acho que é bem plausível. A questão das Se o senhor ficar com medo de ser agredido por uma pessoa dentro da sua casa, lá é minha área comum. Como é que o senhor disse? O senhor ficar com medo de ser agredido por uma pessoa dentro da sua casa? A área comum é minha casa. Certo. A questão dessas armas aqui. O 38 do senhor. Sim, senhor. O senhor disse que não tinha o hábito de portar essa arma. Eu era proibido? Pois é, mas o senhor teve a situação lá que... Situação de extremo estresse. O senhor saiu dali e foi para o apartamento do senhor. Sim, senhor. O senhor chegou no apartamento do senhor, o senhor, sei lá, se lavou, procurou uma toalha, se enrolou. Não tinha como lavar, doutor. Aquilo espirrava sangue assim. Não era eu só enfaixei. O senhor enfaixou, não deu certo, o senhor buscou uma toalha de banho, isso, exato. enfaixou. Exato. E saiu armado. Completamente fora. Mas isso não é um... Eu lhe digo mais. Não é um sintoma de hábito de andar armado? Não, senhor.
Muito pelo contrário, desde que foi proibido o porte, essa arma nunca mais andou na rua. Mas eu coloquei aquela arma, guardei ela para abrir a porta e eu me esqueci dela. Tamanha era a dor que eu estava sentindo, doutor. Tamanha era a dor. Eu nem me lembrava mais de arma. E deixa eu lhe contar uma história bonita, interessante. Quando eu saí do carro, eu estava indo estacionei o carro no hospital, no estacionamento do pronto-socorro, e eu estava entrando no pronto-socorro armado, imagine. Aí eu falei, meu Deus do céu, tô com essa arma, eu tenho que tirar essa arma e deixei no carro. Aí, deixa eu lhe contar, que eu esqueci até de falar para o meritíssimo. Chegou o pessoal da polícia, quando eu informei para minha namorada, onde eu estava. Desculpa, posso? Sim, doutor, sim. Então, quando eu informei para minha namorada, disse, a polícia quer saber onde você está, eu falei, estou no Cajuru, veio a polícia perguntou para mim, seu Antônio, onde é que está a arma? Eu digo, está no carro. E o carro, onde é que está? Está no estacionamento. E a chave, onde é que está? A chave está aqui. Por isso que eles tinham tudo, eu forneci tudo para eles. Doutor, a certeza, repara nesse detalhe. Repara nesse detalhe. A certeza que eu tinha que essa arma voltava para dentro do cofre era tão grande que o cofre ficou aberto. O cofre ficou aberto. Por isso que os policiais acharam a arma do meu falecido pai, que é uma arma dos anos 50. Sim, mas que funciona. Provavelmente não. Sim, tem um laudo lá. Bom, atiraram com ela? Eles fazem um laudo, eles atiram. Atiraram? Ela atirou? Atirou. A munição deveria ter 30 anos. 40. Bom, eu vou passar a palavra para... Não sei se eu tenho... Doutor, quero lhe dizer que estou sentindo muito prazer em falar com o senhor de verdade. Não, é estranho, porque o réu não quer falar com o promotor, né? Mas eu sempre quis. Não se preocupe, esse é o nosso trabalho. Eu sempre quis. Sim. Nunca me deixaram. Tem perguntas para a defesa? Eu precisava ir ao toalete, é possível? Pode suspender, gente. Jurados, estão retomando aqui, dando sequência, fique à vontade, dando sequência ao interrogatório do acusado Antônio Luna do Rio. Finalizada aqui as perguntas pelo juiz, Ministério Público. Esse Ministério Público também abriu mão das perguntas. Então agora, pela defesa, tem a palavra. Obrigado, excelência. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, doutor Adriano. Chegou o momento de você se autodefender. E a acusação é que o empresário mata o vizinho por causa do som alto. Uma barbaridade. Mas é o que a imprensa fala. Eu sei. O som alto foi o que determinou a morte de Douglas. Como que é essa dinâmica? E eu preciso que o senhor esclareça para os jurados esse entremeio que existe. Som alto, olha, morte de Douglas. Primeiramente, eu queria pedir desculpa ao jurado se eu me excedi em algum momento, mas é muito, 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 muito difícil esperar 3 anos sendo acusado, sendo pisoteado, sendo massacrado e ter que aguentar isso quieto o tempo inteiro. É muito difícil. Senhores, por favor, realmente me perdoem, mas isso aqui está sendo um desabafo muito grande para mim poder explicar essa história. O senhor era um morador problemático lá do condomínio. Síndico anterior
Explica para os jurados Isso é como muito... é que funcionou essa questão da demissão ou da exoneração ou do pedido de saída do síndico anterior. O senhor foi acusado disso também. Sim, isso é bem simples. Como houve uma série de furtos no condomínio, eu queria marcar uma reunião com o síndico contratado e ele não marcava reunião nunca. Existia um grupo de WhatsApp e eu pedia, até que um belo dia ele disse que ele não podia marcar a reunião porque ele tinha cursos, porque ele tinha trabalhos das 18 às 21 horas. E aí eu respondi, então o senhor não tem a mínima condição de ser síndico do prédio. O senhor tem que ser demitido ou demitir-se. Porque um síndico que não pode fazer uma reunião no dia que ele quiser marcar, dentro de 30 ou 60 dias, mas é que todo dia ele tem curso, não serve para ser síndico. Entendi. Aí ficou ofendido, provavelmente, né? E não apareceu na reunião nem para devolver a posse dele. E aí o seu Arthur e eu, acho que o pessoal não ia ficar tão assim chateado comigo se afinal me elegeu conselheiro. O senhor tem a ata dessa eleição? Aqui, o senhor foi eleito conselheiro? Sim. Não, aqui nos autos ainda não. Mas ela existe. Porque as atas estão pulverizadas em diversos cartórios. Mas ela existe. Isso foi depois que o síndico saiu. Aí o seu Arthur assumiu, me pediu, como eu entendo de obra, me pediu para ajudar ele nas obras do prédio. Só que depois nunca, na verdade, opinião nunca pediu. Fazia do jeito que queria. Eu nunca reclamei. Deixa eu fazer, tá bom? Na época dos fatos, o senhor contava com quase 50 anos, 49, é isso? 49, doutor. Vamos falar um pouco da sua vida pretérita. Sim, senhor. O senhor já teve algum problema com a justiça, algum boletim de ocorrência, alguma encrenca, alguma bronca, alguma coisa antes desse fato? Doutor, eu não tenho, nem nunca tive problema com a justiça. Agora tem, mas nunca tive. Olha, doutor, eu trabalho desde que eu tenho 15 anos. Eu consegui a proeza de ser um empresário e tive centenas de funcionários e eu nunca tive uma reclamatória trabalhista. Então me parece que não é possível, não é logicamente possível que seja uma pessoa intransigente, né? Depois desse fato, algum outro problema que surgiu nesses 3 anos, de lá para cá? Nenhum. Matei 3 mosquitos. Antes do fato, nada. Depois do fato, nada. Nada. Naquele dia, o senhor tinha saído do litoral, vindo para Curitiba. Sim, senhor. E é esse quebra-cabeça que a gente está montando aqui. Um perito, um médico legista. Sim. Eu gostaria que o senhor pudesse nos explanar isso. Porque nós temos tiros, nós temos ferimentos, nós temos uma dinâmica corporal, e isso precisa ser esclarecido. Giovanni, eu gostaria, excelência, de pedir para que o acusado pudesse, usando o nosso colega advogado, dinamizar aqui em plenário, perante os jurados, como é que funciona, como é que esses tiros são dados. O senhor executou o Douglas? De maneira alguma. Então conta pra gente, explica aqui pra gente esses tiros aqui, vamos lá. A gente pode? É a oportunidade da autodefesa. Por favor. Peraí. O senhor vai falando. Estamos no 4º andar. Conta como foi que aconteceu. Eu desço aqui pela escada e saio no hall do 4º andar. Aqui
Vamos dizer que bem nessa junta aqui, do degrau, é a linha da porta da casa do meu vizinho. Eu paro aqui, quando eu chego para conversar com ele, e ele está mais ou menos essa distância. Já tinha baixado o volume para poder conversar comigo. E aí eu começo todas as argumentações a respeito das possíveis soluções. Fone de ouvido, baixar o som, o que eu posso fazer para te ajudar, como que a gente pode resolver, me diz o que precisa, e vamos num crescente conversando e tal, e aí a coisa do lado de cá começa a tomar um volume maior. E aí do lado de cá também. E aí a discussão, a conversa vira uma discussão acalorada. Uma pergunta aqui, senhor Antônio. Ele xingou o senhor. Ele xingou o senhor, sim ou não? O senhor xingou ele, redarguindo ao xingamento? Houve uma troca de ofensas? Sim. Porque a um ponto ele falou, não abaixa, abaixa, não abaixa, não abaixa, não abaixa. E daí ele falou para mim, não abaixo e vá para o rádio que te parta. Sabe? E voltou lá para dentro, saiu da tua posição, entra 4, 5 passos para dentro, põe o volume no máximo, volta aqui para perto de mim, e eu digo, mas por que isso? Você pega e me empurra. Cai. Eu quando tento me recuperar, vejo que você vem com a mão aqui, eu abraço a tua mão aqui, ó. A gente empunha a arma, certo? E você quer tirar a arma. E eu não deixo tirar a arma. Eu não deixo. Você vem me puxando, olha a junta da porta onde está. Aí eu ponho a mão aqui, você tira ela e... Sai. É um pouco ainda para tua... o embalo daqui. Essa mão no peito dele. E a arma tá aqui assim, eu digo larga, 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 e aí a gente se embola nessa queda. Oi? Ao contrário agora? Você me empurra, tenta pegar minha arma, eu não quero que ela saia. Você me puxa para dentro do teu apartamento. E eu ponho essa mão, digo, larga, larga. O primeiro. Essa reprodução dos outros barulhos, eu sei pelos laudos. Eu não escutei. Quando nós dois caímos, eu caio na tua frente. Eu não te vejo. Você larga a arma e me larga. Eu levanto e fujo de você. Todos os vizinhos que ouviram os estampidos dão conta desse sequenciamento imediato. Houve algum intervalo do primeiro para os outros disparos? Ou de alguns em relação a outros? Não sei dizer, porque depois do primeiro estampido, eu não escutei mais nada. O primeiro estampido, depois eu escutei só... Doutor Adriano, poderia me arrumar um papel, por favor? Para eu limpar o óculos, que ele está embaçado? Sim.
Senhor Antônio, Pois não, doutor Pedro? após os fatos terem ocorrido, Sim. a forma como o senhor descreveu, de maneira dinâmica, Sim. em plenário, o senhor vai para o hospital. Sim. Qual hospital? Cajuru. O senhor fugiu do local? O senhor bate em retirada? Foge? O que acontece? Eu fugi do meu agressor. Eu fugi do prédio e fugi da pessoa que estava me agredindo. Quando essa pessoa me larga e larga a arma junto, eu fujo do meu agressor. Me dirijo ao hospital do Cajuru. Como mencionei anteriormente, minha namorada me liga e pergunta: eu estou aqui com a polícia, o que aconteceu? E eu digo: eu briguei com o vizinho, ele me atacou e eu levei um tiro. Mas a polícia quer saber aonde você está. Eu digo: fale para a polícia que eu estou no hospital do Cajuru. Entendido. Então, em nenhum momento o senhor tenta se eximir da responsabilidade, porque sequer o senhor sabia o que tinha acontecido. Mas quem me contou, doutor, foi o policial que me atendeu ali junto, que ficou comigo no Cajuru, um senhor muito bacana, muito educado, policial militar. Quantos anos tem sua mãe? 92. O senhor residia no mesmo prédio que a sua mãe, certo? Eu trouxe minha mãe para morar perto de mim, porque eu sempre fui muito apegado a ela. E fazia muito tempo que eu já morava longe dela, e aí eu aluguei aquele apartamento para ela ficar no mesmo prédio que eu, por um tempo, pelo menos. O senhor tem um pouco mais de cuidado permanente com relação a ela. Mais proximidade eu queria. Onde ela se encontra hoje? Ela se encontra hospitalizada. Numa situação muito difícil, doutor. Provavelmente... Enfim. O senhor acredita que hoje se fará justiça aqui? Justiça, quem vai fazer aqui é Deus. O meu destino, por ser condenado, eu vou ser condenado. E vou ser resiliente à minha condenação. Mas eu tenho certeza, dentro da minha consciência, que eu não fiz nada do que estão me acusando. Esse é o momento que o senhor tem para se pronunciar. Contou os dados que aconteceu, sua visão da história, desta trágica história que se acometeu. Sim. O senhor tem mais alguma coisa a falar para os senhores jurados no dia de hoje? Tenho. Esse é o momento. Tenho, sim. Me desculpem. Pela emoção exagerada, mas sentar nessa cadeira não é para qualquer um. Muda a vida da gente. Muito difícil. A gente sofre muito. A família sofre muito. Existem perdas que são irreparáveis nas duas famílias. Este advogado se dá por satisfeito. Me perdoe, doutor Pedro. Não há que pedir perdão, seu Antônio. Esse advogado se dá por satisfeito das perguntas. Alguns colegas querem enfatizar mais algum ponto. Doutor Tiago, a defesa encerra
as perguntas ao senhor Antônio e devolve a palavra. E jurados, alguma pergunta? Ok, então a gente encerra por aqui. Pode finalizar ali, por favor.